Airdrop da MarginFi confirmado? Sim e não. Calma que eu vou explicar para vocês com calma como é que funciona, quando que a gente vai receber esse airdrop, o que significa esse airdrop, né? O que ele muda, se vale a pena fazer e como quem farmou os pontos da MarginFi até agora vai ficar daqui para frente. Porque o novo projeto ele se chama Project Zero. Esse aqui é um projeto que lançou hoje e foi lançado pelo próprio co-founder da MarginFi aqui, que é esse cara aqui, e ele lançou o Project Zero. O que significa esse novo projeto, né? O principal objetivo dele é acabar com a ineficiência de capital no DeFi. O que isso significa? Vocês devem ser assim também, porque a gente não tem só uma posição de land na Kamino, e deu. Eu tenho coisas na Kamino, na Drift, na Jupiland, na Save. E aí, sempre que eu for precisar fazer algum borrow ou alguma outra coisa, eu preciso ir em cada um desses projetos e fazer o borrow, fazer a minha transação em cada um deles separados. O Project Zero, ele resolve isso, fazendo com que a gente consiga fazer o borrow direto dentro da Project Zero de todos os projetos que ele vai ter integração. Então, se a gente vem aqui na Project Zero, por exemplo, aqui eu estou no blog que a gente já vai ler um pouquinho sobre isso, mas se eu vim aqui, ele já fala, né? Eu posso fazer borrow em cima do meu portfólio DeFi inteiro dentro da Project Zero. E aqui a gente já consegue ver que ele vai ter integração com Drift, Kamino, Jupiland, Save, até com RateX e Exponent eles vão ter integração também. E a parte boa é que como foi liberado hoje, entrando cedo, até o dia 8 de outubro a gente tem boost nos pontos. Então por isso que é importante entrar cedo. Como já dá para ver aqui na tela, eu depositei aqui 123 doll, que é meia Solana. Eu depositei antes da live que a gente acabou de fazer, só para ver como é que era, para eu explicar na live como é que funciona. Mas a minha intenção é depositar mais, principalmente em stables. E aqui, uma outra coisa legal é que a gente também consegue fazer loops direto aqui por dentro da Project Zero. Então, se por exemplo eu vim aqui depositar o USDC, eu consigo vir aqui clicar em Supply e aqui ele já vai mostrar a opção de loop. Então eu consigo fazer loop entre o USDC e o USDT, por exemplo, ou então PyUSD. Então eu consigo também fazer o loop direto aqui por dentro. Uma coisa importante é que por enquanto, até o dia 8 de outubro, a gente só consegue usar a Project Zero. Depois do dia 8 de outubro, aí sim a gente vai ter integração primeiro com a Kamino, até ele aparece ali, né? Live 8 de outubro, depois com a Drift e com a Save, e aí depois vão ter os outros projetos, Jupiland e o resto vai começar a ser adicionado aqui na Project Zero. Então a primeira coisa já importante de saber é que a gente tem boost para quem começar a depositar agora. Lembrando que o link está aí na descrição. E aqui, onde é que são os boosts? Em USDC, a gente tem boost de 1.3x. Em Solana, que inclusive dá para ver o meu depósito de meia Sol aqui, a gente tem boost de 1.6x. E no USDT, a gente tem boost de 1.65x. Então o maior boost é em USDT, Solana e depois USDC. A gente também consegue depositar Jup, consegue JLP, enfim, Pump também dá para depositar. PyUSD, PIF, tem bastante coisa que a gente consegue depositar aqui e já começar a somar os pontos aqui para Project Zero para receber o airdrop deles. A gente ainda não consegue ver os pontos, mas eles estão sendo somados. A gente vai conseguir ver esses pontos lá no dia 8 de outubro também. E aqui eu estou na minha página de portfólio, onde aparece todas as coisas, né? O total de depósito, a saúde da minha operação, colateral disponível e o tanto de borrow que eu tenho. Aqui tá zerado porque eu não peguei borrow, né? Eu só coloquei land de meia Solana. Mas aqui vamos voltar pro blog porque tem muitas coisas interessantes que a gente vai ver aqui, né? Primeiro que ele fala da oportunidade, do porquê que eles construíram a Project Zero, fala do time, fala de algumas coisas do projeto, e aqui ele começa, né? Se a gente tem só 100 doll na Drift, 200 na Kamino e 300 na Jupiter, a gente pode pegar borrow do nosso portfólio inteiro de 600 doll direto na Project Zero, porque ele vai aparecer aqui nessa página de portfólio quando tiver feita todas essas integrações aqui dos outros projetos, e aí a gente vai conseguir pegar borrow em cima de todo o nosso portfólio do DeFi. Não precisa mais entrar em um portfólio, pegar um pouquinho, depois entrar em outro e pegar em outro. Então essa que é a principal diferença
E por isso que eu gostei desse projeto aqui e por isso que eu depositei e vou farmar ele também. Depois aqui ele vai continuar falando de algumas outras coisas. Pontos. Primeira coisa importante. Muitos de vocês podem ter farmado Margify e tem alguns pontos desde aquela época lá. E o airdrop da Margify é airdrop infinito. Eu nem colocava mais eles nem na categoria de lenda quando eu tava falando de airdrops. E aí o que acontece? Na Margify não vai mais existir pontos. A Margify vai continuar existindo, mas os pontos que estão lá não vão mais aparecer lá. Porque se tu usou Margify em junho de 2024 até 3 de agosto de 2025, todos os pontos que tu arrecadou lá, que tu conseguiu pegar pela Margify, eles vão ser enviados para Project Zero no valor de 1 para 1. Então, se tu tem 10 milhões de pontos na Margify, tu vai ter 10 milhões de pontos aqui no P0, que vão ser os nomes dos pontos. E aí lá, tu não vai conseguir mais ver nada de pontos, porque eles vão ser mandados aqui para Project Zero. Então, se tu farmou lá, é como se tu já tivesse farmado por aqui, porque tu não vai perder esses pontos, eles só vão ser transferidos de um site para outro. Vai continuar a mesma coisa, os pontos vão continuar a mesma coisa também. Aqui, ó, ele fala. Então vai ser num rate de 1 para 1. Tu não vai perder nada de ponto. Quem usou a Margify também, assim como quem depositar hoje, quem entrar cedo, vai ganhar multiplicadores. E é isso que ele fala aqui, né? Porque e esses multiplicadores, eles vão acabar no dia 8 de outubro, que é quando vai ter a integração com a Kamino e quando vai começar as integrações. Então a gente tem até o dia 8 de outubro para aproveitar esses multiplicadores. Mais ou menos aqui 3 semanas eles falam, né? É como a gente sempre fala, quem chega cedo bebe água limpa, e aí chegar cedo em projetos de airdrops significa que vai ter vantagem por causa que vai ter incentivos, tem esses multiplicadores iniciais. E aqui outra coisa que a gente tem, ele continua falando dos pontos, fala dos pontos da Margify, que foi o que a gente já conversou. Coisa interessante, muito importante isso aqui, porque Margify foi campanha infinita, todo mundo sabe, todo mundo tá de saco cheio de campanha infinita. Mas aqui, uma parte importante que eles já falam, quando que vai ser o TG? A gente pretende lançar o token ainda esse ano, em 2025. A gente vai falar, vai anunciar a data de distribuição no Solana Breakpoint. Quando é que é o Solana Breakpoint? É entre 11 e 13 de dezembro. Então é no Breakpoint que eles vão anunciar a data do TG, mas vai ser esse ano ainda. Então já foi confirmado o TG para esse ano. Então mais ou menos a gente tem ali uns 3 meses, alguma coisa assim, para farmar esse airdrop aqui da Project Zero. Claro que quem farmou Margify já vai ter esses pontos, mas ainda dá para começar agora, porque eu não farmei Margify, já depositei alguma quantidade de Solana aqui e quero depositar mais, justamente para aproveitar esses bônus aqui, esses multiplicadores. E aí, como o airdrop já foi confirmado para esse ano ainda, então não vai ser uma campanha tão longa, então eu consigo vir aqui e consigo depositar. Então isso é uma coisa boa. E sobre a alocação, né? Eu achei legal porque eles já falaram que planejam soltar esse ano ainda e também já falaram alocação. Então aqui a gente tem aqui no inicial 20% para a comunidade, onde 15% vai ser separado para os usuários. E importante, não vai ter vesting. Então a gente vai poder fazer o claim e vai poder vender todos os tokens no primeiro dia. Não vai ter vesting, não vai ter nada. E depois vão ter incentivos futuros também, com mais 20% de alocação aqui para esses incentivos futuros. E aí depois tem time, investidores e foundation. E aí, de novo, eles falam, né? Primeiro, só tem Project Zero, igual a gente viu aqui. No dia 8 de outubro vai ter disponível Kamino. E aí, depois mais para frente, vai ter Jupiland, vai ter HX, Loopscale, inclusive Hyperliquid. Inclusive vai ter integração com a Hyperliquid. Então é importante quando tiver essa integração, porque aí a gente vai conseguir fazer e farmar a Hyperliquid Season 2 e ter mais interações também com a Hyperliquid. Então esse aqui é o novo projeto. Basicamente é um airdrop da Margify, mas com outro nome, continua sendo do próprio time da Margify. E finalmente a gente vai ter esse airdrop, né? A gente tá vendo esses airdrops aí com campanhas infinitas, como Mitoses, agora a Linha saiu também, e agora a Margify vai sair, porque todos eles estão aproveitando esse momento bom do mercado, estão aproveitando que tem vários usuários, principalmente na Solana,
e novos usuários entrando na rede também. Então eles estão aproveitando isso para finalmente fazer o TG e lançar o token deles. E aí, como eu disse, eu vou farmar, o link do projeto tá aqui na descrição, mas eu quero saber de vocês. Vocês vão farmar isso aqui? Vocês gostaram desse projeto? Eu gostei, já dando a minha opinião aqui, eu gostei porque é uma coisa diferente. Não é uma coisa que a gente já tem no mercado, como é a MarginFi, por exemplo. Porque MarginFi é só um protocolo de land, igual Camino, igual Jupiland, por exemplo. E a MarginFi, por causa dessa campanha infinita, por causa de algumas coisas que eles fizeram lá atrás, eles estavam perdendo muito TVL. E agora com esse projeto novo aqui, Project Zero, é uma coisa que a gente não tem no mercado ainda. E aí eles podem ganhar mais usuários, podem fazer com que os antigos usuários da MarginFi passem a usar a Project Zero também. Então por isso que eu vou farmar e por isso que eu achei eles um protocolo legal também. A ideia deles é legal. Então por isso que eu tô farmando, mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo se vocês vão farmar, se não vão farmar e o que vocês pensam desse projeto aqui.